Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando mais uma aula do curso de 500 questões para a Polícia Rodoviária Federal, onde estamos tratando de questões de duas disciplinas, legislação de trânsito e legislação especial. No encontro de hoje, nesse primeiro bloco, bloco número 1, resolvendo as questões de número 201 a 210, nós trabalharemos com a Lei 9.605, presente no seu edital, que fala sobre os crimes ambientais. Nesse primeiro bloco, resolveremos então 10 questões. E toda essa aula são 50. Esse é um vídeo para você conhecer o curso. Caso você goste, é só entrar no site eleitoralcombruno.com.br, ok? Vamos então à questão 201. Antes disso, curta o vídeo e incentive aqui o professor, dê o seu like para que nós possamos ainda mais produzir e deixar disponível para você materiais gratuitos. Questão 201, cobrada em 2018 para delegado de polícia. Renato e Gabriel fundaram em 2015 a empresa Camarões do Mangue Limitada, que visava a exploração da carcinicultura, que é a criação de crustáceos, exclusivamente em área rural de manguezais de um estado federado. No referido ano, eles instalaram viveiros de grande porte e passaram a exercer atividade econômica muito lucrativa. Após 3 anos de atividade, os sócios perceberam que não detinham licença ambiental para o exercício daquela atividade. Com base nessa situação, julgue. Conforme jurisprudência do STF, a empresa em questão não responderá na esfera penal pelo crime de funcionamento sem licença ambiental, caso seus sócios, pessoas físicas, sejam absolvidos do mesmo crime. Tá falso. Por que tá falso? O Supremo Tribunal Federal entendeu que vai independer de responsabilização das pessoas físicas para responsabilizar a própria pessoa jurídica. Então, independe de responsabilização ou não das pessoas físicas. Desta maneira, o que nós temos que entender que é sim admissível a condenação, nesse caso, da pessoa jurídica, mesmo que os seus sócios, que são pessoas físicas, sejam então absolvidos do mesmo crime. Cai por terra o que nós chamamos de teoria da dupla imputação. Tá? Esse entendimento da dupla imputação caiu por terra no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, na questão 201, ela está incorreta e nós vamos respondê-la com base no recurso extraordinário, anote aí, 548181, tá bom? Questão 202. Em operação da Polícia Federal, um cidadão foi flagrado tentando pescar em local interditado por órgão federal. A palavrinha-chave aqui é tentando pescar em local interditado por órgão federal. O pescador argumentou que, apesar da tentativa, não obteve êxito na pesca. Nessa situação, mesmo sem o sucesso pretendido, o pescador responderá pelo crime previsto na lei que tipifica os crimes ambientais. Será que a mera tentativa de pesca, a lei dos crimes ambientais, que é a Lei 9.605, assim tipificará? Sim, basta a mera tentativa. Olha só o artigo 34 da lei. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em locais interditados pelo órgão competente. Pena: detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem pesca espécies que deveriam ser preservadas. 2. Pesca quantidades superiores às permitidas. 3. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes de coleta, apanha e pesca proibidas. Então veja, quando esse cidadão ele é flagrado tentando pescar em local interditado, o pescador argumentou que, apesar da tentativa não teve êxito, independe para a legislação. Na legislação, não se desqualifica essa ação por conta dessa justificativa de tentativa.
Então, a questão 202 ela está correto, porque, veja, mesmo sem o sucesso, o pescador responde sim pelo crime. Anotem o artigo, por favor, 34 da Lei 9.605, tá bom? Questão 203. Sobre a temática da infração administrativa ambiental e as sanções cominadas na Lei nº 9.605, assinale a opção correta. Letra A. A multa administrativa é de natureza subjetiva, independentemente de culpa ou dolo. Bom, se a multa é de natureza subjetiva, depende de comprovação de dolo ou de culpa. Sendo assim, a letra A está incorreta, porque depende de culpa ou dolo na natureza subjetiva da multa. B. A multa diária será aplicada somente quando for comprovado o dolo. Não. Essa letra B está falsa porque, segundo o artigo número 10, caput, do decreto número 6.514 de 2008, a multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Então, não tem nada a ver de comprovado dolo ou não. Letra C. O pagamento de multa imposta pelos estados, pelos municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Corretíssimo. Tá? Verdadeira letra C. Ela se orienta pelo entendimento do artigo 76, mas é o artigo 76 da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605. Então, vamos observar aqui, artigo 76. Olha só, o pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Tá bom? Letra D. A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação de danos não encerra a multa diária. Pelo contrário, se houve a celebração do termo de compromisso, há sim o encerramento da continuação da multa diária. Tá bom? Aqui nós temos o artigo número 10, parágrafo 8º do decreto 6.514. Letra E. A multa será fixada com base na diferença entre o maior e o menor salário mínimo. E aí, o que vocês acham? Será que a multa ela vai ser fixada na base da diferença entre o maior e o menor salário mínimo vigente? Não. Nós vamos observar isso no artigo 18 e também, de forma concomitante, o artigo 49, parágrafo 1º do decreto 6.514. Tá bom? Vamos então agora para a questão 203, a letra C, o gabarito. Questão 204. Em relação às infrações administrativas em matéria ambiental, há previsão específica na Lei dos Crimes, que é a Lei 9.605, de modo que as infrações ambientais elas são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, muito bem, preceitos constitucionais, e caso o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a elas cominadas. Corretíssimo. Aqui nós vamos ter dois artigos de referência para vocês. Dentro da Lei 9.605, nós temos o artigo 72, parágrafo 1º, e o artigo número 70, parágrafo 4º. Tá bom? B. Os valores arrecadados em pagamento de multa lhes serão revertidos para o Fundo de Defesa dos Interesses Difusos previstos na Lei de Ação Civil Pública? Não. Esses valores arrecadados nos pagamentos de multa, se nós fizermos uma leitura do artigo 73, eles serão destinados e revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, anote aí. Artigo 73, Fundo Nacional
do meio ambiente. Letra C. No que se referem aos prazos, em razão da omissão legislativa na Lei 9.605, posto que anterior à Lei do Procedimento Administrativo Federal, a infração administrativa ambiental seguirá os prazos previstos na lei posterior? Não. Aqui falou que a Lei 9.605 ela é omissa quanto aos prazos. Não, ela traz os prazos de forma muito clara no artigo 71 quanto ao processo administrativo. Prazos que vão desde 20 dias, 30 dias, 5 dias, então há prazos específicos sim. Letra D. Qualquer pessoa poderá representar as autoridades competentes para a lavratura do auto de infração. E a autoridade ambiental que tiver o conhecimento de infração de modo oficioso pode, mediante seu poder discricionário, determinar a apuração ou encaminhar o ofício para a instauração de auto de infração para a autoridade competente. Cuidado, hein? O que pega aqui é o pode. O artigo 70, parágrafo 3º, diz que a autoridade ambiental que tiver conhecimento da infração ambiental, ela é obrigada, vamos anotar aqui, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante processo administrativo. Artigo 70, parágrafo 3º. Letra E. São infrações administrativas em matéria ambiental aquelas que exclusivamente, mediante ato comissivo, violem as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Olha, na letra E mencionou exclusivamente mediante ato comissivo, mas a lei no artigo 70 prevê tanto a questão da ação quanto a questão da omissão de violação. Então, não é só atos comissivos, mas nos atos omissivos também. Tá? Então, gabarito para a questão 204, letra A. 205. Pessoa jurídica que praticar crime contra o meio ambiente por decisão do seu órgão colegiado e no interesse da entidade, poderá ser responsabilizada penalmente, embora não fique necessariamente sujeita às mesmas sanções aplicadas às pessoas físicas. É aquilo que nós havíamos comentado na primeira questão sobre a quebra da teoria da dupla imputação. Então, independerá de responsabilização ou não das pessoas físicas. Então, essa pessoa jurídica que pratica um crime contra o meio ambiente pode sim ser responsabilizada penalmente, mesmo que pessoas físicas não se sujeitem. Então, a questão 205 está correta. Ela está de acordo com o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 206. De acordo com a Lei 9.605, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, no que diz respeito à cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, quando solicitado no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, com exceção de a. Produção de prova, b. Exames de objetos e lugares, c. Informações sobre pessoas e coisas, d. Outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil faça parte, ou e. Presença permanente da pessoa presa, cujas declarações tenham média relevância para a decisão de uma determinada causa. Todas essas alternativas estão de acordo com o que prevê a Lei 9.605 no artigo 77, exceto a letra E, porque a letra E fala o seguinte: presença permanente da pessoa presa. O que diz o artigo 77, inciso 4, é quando houver a presença temporária. Então, nós temos aqui o governo brasileiro prestando, quando solicitado, no que concerne ao meio ambiente, cooperação a outro país, sem qualquer ônus, com exceção de
presença temporária da pessoa presa, tá? Aqui na letra E falou presença permanente e o que vai poder ser passado, né, transmitido, é a presença temporária da pessoa presa. Se estivesse presença temporária, a questão número 206 estaria correta na letra E, mas não está, está presença permanente, por isso que vai ser o gabarito. 207. Cortar madeira de lei para transformá-la em carvão constitui crime tipificado na legislação brasileira. Caso o referido crime seja praticado com o objetivo de exploração econômica, a pena será agravada. Não há agravamento de pena nessa hipótese não, tá? O artigo 45 da lei diz que cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público para fins de industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa. Então a questão 207 está incorreta, porque independe de exploração econômica. Então, caso haja exploração econômica ou não haja exploração econômica, ainda ocorrerá a tipificação. Anotem o artigo, é o 45. 208. Um agricultor autuado por infração ambiental solicitou auxílio da Defensoria Pública. No auto de infração constam a conduta de impedir a regeneração natural de floresta localizada em área de proteção permanente por manter a área como pasto, a indicação da pena de multa em razão da ilegalidade. Segundo o agricultor, na verificação, os agentes públicos federais afirmaram ser possível a responsabilização nas esferas administrativa, criminal e civil. Ele argumentou, por fim, que comprou a propriedade já no estado atual e que desconhecia as supostas ilegalidades. Com referência a essa situação, julgue o item que se segue. O auto de infração em apreço só terá legalidade se tiver sido lavrado por autoridade policial e contiver o valor da multa, cujo pagamento, entretanto, só deverá ser feito após o julgamento administrativo, já que depende de confirmação de incidência. Será que esse auto de infração só pode ser lavrado por autoridade policial? Vamos ler aqui no artigo 70, parágrafo 1º da Lei 9.605, assim: são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais, integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, designados para atividades de fiscalização, bem como os agentes de capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Então veja que a questão 208 limitou a autoridade policial. Não pode. Incorreto. Nós temos outros legitimados. Artigo 70, parágrafo 1º. 209. Com base no texto da Lei 9.605, considere: 1. É circunstância que agrava a pena dos delitos ambientais, quando não constitui ou qualifica o crime ter o agente cometido a infração facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Será que a infração facilitada por funcionário público agrava a pena dos delitos ambientais? Será que há essa previsão na legislação? Tem sim. Isso está lá no artigo número 15. Veja, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Aí nós temos, no inciso 2, ter o agente cometido a infração. Aí nós vamos observar a linha R, facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Então, a número 1 está correta. Artigo número 15, inciso número 2, a linha R. 2. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Essa previsão também está contida na lei no artigo 29, parágrafo 2º. Então, o juiz poderá, neste caso de guarda de espécie doméstica, guarda domésticas de espécie não considerada ameaçada, ele pode deixar de aplicar a pena. Artigo 29.
Parágrafo 2º. 3. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam um efeito semelhante é crime punido com detenção? Não. Há essa previsão normativa, mas o crime será punido com reclusão, tá? Falso, então, você vai encontrar essa informação no artigo 35, inciso número 1. 4. Destruir ou danificar uma floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, é crime punido com reclusão. Não. Essa destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente é punido com detenção. Ah, professor, onde que está isso? Artigo 38 da legislação, tá? Quais estão corretas, então? 1 e 2, gabarito letra B. Questão 210, para fecharmos esse primeiro bloco de uma aula que tem 5 blocos, 50 questões, nos expressos termos da lei dos crimes ambientais, é circunstância que atenua a pena. A. Ter o agente menos de 21 anos na data do fato ou mais de 70 anos na data da sentença. B. Ter sido o fato cometido em estado de necessidade. C. Ter sido o fato praticado contra a espécie de fauna não sujeita a risco de extinção. D. Quando há colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Ou letra E. Baixa classe socioeconômica do agente. O artigo 14 ele traz todas as circunstâncias que podem atenuar a pena. Primeira delas, baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, desconhecendo o que estava fazendo, né, por conta de habilidades de instrução, de formação. 2. Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. 3. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Então, ele comunicou, né, sabendo que ia acontecer uma degradação, ele comunicou previamente isso, de forma com que evitasse coisas piores na degradação. E colaboração com os agentes encarregados na vigilância, ou seja, isso pode atenuar a pena. E dentre esses incisos que eu acabei de fazer a leitura do artigo 14, que se mencionou aqui, né, na própria questão, o que se encontra aqui é só a letra D. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Tá bom? Bom, pessoal, a gente fecha então o primeiro bloco. Esse primeiro bloco eu deixei disponível para vocês aqui no canal do YouTube, para vocês conhecerem. Agora, para adquirir o restante das questões, tem que passar no site www.eleitoralcombruno.com.br e adquirir todo o curso. Nessa aula nós vamos trabalhar, então, continuar com questões de crimes ambientais, vamos falar sobre documentos de identificação, que é uma outra legislação presente no seu edital. Então, passe lá agora e adquira o curso. Não se esqueça, curta aqui o vídeo. Um grande abraço.